eu já tive que botar meu inglês para jogo. Por quê? Porque eu perdi o voo. Dizer que essa preparação, ela foi fundamental, assim. E, gente, não é assim, ó, é a mais pura verdade, sabe? Não é caô. Realmente a simulação da Move, ela te prepara para te chegar no dia e tá com os 2 pés muito firmes no chão. Porque eu fiz imigração em Atlanta, e eu iria descer aqui no outro estado onde eu tô, né? Quando tem alguém para te dar um norte, para te orientar e para te dizer, olha, faz isso, faz aquilo, então deixa para fazer em tal dia. Toda essa organização, essa, vamos dizer assim, expertise de quem sabe o que tá fazendo, que é o caso da galera da Move, me ajudou. Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move e hoje eu tô aqui para conversar com um verdadeiro fenômeno multitarefa. Nosso convidado de hoje é o Thiago e eu preciso avisar que listar todas as coisas que esse cara faz é praticamente impossível. Ele é professor, produtor cultural, artista premiado, supervisor de uma empresa, diretor de ação social. E assim, eu tô começando a achar que se tivesse uma categoria no Guinness Book para quantas profissões uma pessoa consegue ter ao mesmo tempo, ele já teria batido o recorde mundial. Ninguém melhor do que ele mesmo para contar essa história, então, Thiagão, se apresenta aí pra gente, por favor. Meu nome é Thiago, eu tenho 32 anos, eu sou de uma cidadezinha chamada Viamão, que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Lá eu trabalho como professor de educação física, também como educador social, produtor cultural e mais algumas coisinhas mais, conforme já listou. Muito obrigado ao time da Move, enfim, por abrir aqui esse espaço para mim poder falar um pouquinho sobre a minha história. Talvez possa ajudar, enfim, servir como um norte e motivar de alguma forma também. Cara, bacana demais. Eu quero agradecer demais você por ter topado esse bate-papo. E agora que a gente teve esse overview sobre você, bora entender um pouquinho essa decisão de estudar nos Estados Unidos. O que te levou a escolher fazer um curso de inglês e viver essa experiência no país? O estilo de arte que eu trabalho é o estilo de arte e cultura vinculada à cultura black, o hip hop dance. Eu decidi fazer essa aplicação nesse momento porque eu decidi, depois de muito ter cuidado ao longo do meu projeto, eu tenho um coletivo, eu dirijo um coletivo, ok? Que também ali dentro desse coletivo a gente desenvolve atividades e tem um braço que é o social. E eu não toco esse trabalho sozinho, eu toco junto com um brother, assim, um irmão que a vida me deu. Tá cuidando das coisas lá enquanto eu tô aqui, me qualificando. E eu escolhi fazer isso, assim, nesse momento, porque de muito tempo eu aprecio essa cultura. A arte na qual a gente trabalha no Brasil, ela veio daqui e chegou um momento em que eu decidi expandir, assim, abrir novas portas, porque eu senti que eu bati num teto, sabe? Profissional, assim. Então eu pensei, bom, eu preciso buscar angariar novos lugares para mim e, obviamente, né, para os meus, porque a gente tem que ter um porquê fazer certas coisas e na minha vida, assim, sempre foi fazer não só por mim, mas fazer por toda aquela molecada que participa, que faz parte ou que já fez parte também. E todos eles fazem parte dessa construção para mim estar aqui hoje. Cara, que bacana, que emocionante, né? O Thiago já está nos Estados Unidos, então daqui a pouquinho eu quero entender um pouquinho mais das primeiras impressões dele, desse panorama que ele teve, esse choque talvez cultural, né, de chegar nos Estados Unidos. Mas eu quero voltar um pouquinho antes e entender quando que surgiu de fato essa ideia de ir para os Estados Unidos e fazer o intercâmbio. A gente é muito influenciado, né, pela cultura americana. Então lá, quando eu era molequinho, 14, 15 anos, fazia um pouco dos anos que eu tinha começado a dançar, eu comentava com os amigos, nossa, viu tal filme, viu como é que eram as ruas lá, como que deve ser a vida lá. E isso se arrastou até ali em torno dos 18, 19 anos. Só que depois, por conta da soma de responsabilidades de algo que chega para todos chamado vida adulta, a gente se obriga a virar certas chaves, né? Surgiu aquele sentimento real, assim, sabe, de eu quero fazer isso, só que isso ficou adormecido. E aí eu comecei a resgatar isso de um projeto que vem aí de uns aproximadamente 4 anos. Nos últimos 4 anos, a partir de 2021 ali com a pandemia, eu comecei a repensar muitos sonhos que eu tinha lá de trás, muitas coisas. Eu acho que assim, não tem um momento exato, não tem um momento perfeito. Acredito que a gente só tem que se planejar, se estruturar e abrir mão da sensação de controle. Porque controle não existe, né? Na verdade, 100% na vida. Mas a gente pode minimizar riscos. E procurei a ajuda da Move porque, com certeza, eu fui acompanhando o trabalho. No meio desse processo, antes de contratar, eu fiz uma call com o Oliver. Eu marquei com ele, conversei com ele. E isso me ajudou muito, assim. Não teria por que dizer isso, assim, se não fosse sincero do meu coração. Aqueles que eu acredito
e que eu vi, assim, no momento que seriam as melhores pessoas, assim, mais qualificadas para me ajudar. E, assim, eu já vi que você tem uma rotina de trabalho intensa. Como que você encaixou esse planejamento na tua agenda? O que fez com que esse fosse o momento certo para isso? Eu tentei tomar bastante cuidado para organizar muito bem ponto a ponto. Cada um dos meus trabalhos que eu tenho no Brasil, até mesmo a empresa na qual eu sou um sócio proprietário, o que acontece lá? Tem pessoas da minha plena confiança que estão tocando e administrando as coisas. Por exemplo, eu tenho turmas. Eu não gostaria de abrir mão dessa turma e deixar meus alunos de uma forma assim, posso deixar eles mal, sabe? Sem ter uma assistência, simplesmente olhar só para mim e sem me preocupar com eles, até porque isso não condiz com quem eu sou. Então eu fui aos pouquinhos encaminhando pessoas da minha inteira confiança, fui organizando as coisas dia após dia. E aí entra, assim, é muito importante, na minha opinião, entra também a questão do planejamento financeiro. E eu sempre fui uma pessoa que me organizei em relação a isso, essas questões, porque eu sempre tive a minha renda e fui meio que empreendedor, sabe? Desde sempre. Então isso me ajudou, de certa forma, a ter essa educação financeira, a me planejar, organizar as coisas com bastante calma e projetar. A gente costuma dizer, né, que a pressa é inimiga da perfeição. Então, quanto mais você se planeja, quanto mais você usa o tempo a seu favor para se planejar, para se preparar, quando a oportunidade surge, você agarra ela e tudo dá certo. Mas eu queria entender também um pouquinho melhor o que mais pesou na sua decisão de estudar nos Estados Unidos agora, durante esse período de planejamento. Eu já trabalhei em 3 e recorrentemente ainda estou, né, participando desses eventos, em 3 dos 4 maiores eventos, acredito eu, não só do Brasil, mas da América Latina, quando se fala de nível e até mesmo quantidade de pessoas, sabe, de alcance de público em workshop de dança, dentro desse segmento no qual eu trabalho. Eu já vivenciei esses eventos e eu já trabalhei neles. Em um deles, que foi o maior de todos, assim, em questão de público, em São Paulo, principalmente foi o que virou a chave para mim, foi em 2023, aonde eu tive um contato muito direto. E eu fui para trabalhar numa equipe de staff e eu acabei me destacando, porque eu acredito que se eu for me dedicar para fazer alguma coisa, eu tenho que dar o melhor de mim e entregar 100%. Eu me destaquei lá, ganhei uma promoção depois do 2º dia de evento e fiquei responsável de ter um contato direto e assessorar artistas do mundo inteiro, de diversos continentes, e eu já arranhava alguma coisa em inglês. E aí, como eu disse, eu senti que, sabe, que batia na trave ainda, que eu me comunicava ok, mas faltava alguma coisa. E eu sentia que no Brasil, por conta de eu falar o dia inteiro português e chegar em casa de noite cansado, ou enfim, às vezes acordava mais cedo, mudava a estratégia de vez em quando, mas tentando estudar eu via que não era o suficiente. Sabe, o salto aqui, eu tô aqui há 9 dias, tá completando, né, hoje 9 dias, assim, foi absurdo, porque aqui tá o processo contrário, eu falo inglês o dia inteiro, aí a cabeça já tá doendo lá, e aí de noite eu penso, eu vou conversar de repente ali com a minha banha, alguma coisa, ó, uns 10, 15 minutinhos, e aí eu falo português e extravaso. Depois eu vou para os livros e estudo mais um pouco, porque no dia seguinte tem tarefa, tem lição de casa para mostrar. Esse é o grande lance do intercâmbio, né? Porque você, no Brasil, por mais que você tenha uma carga horária intensa de estudos, você vai estudar 4, 5, 6 horas, de repente, por semana, mas você vai sair do teu curso, você vai sair da aula particular e você vai estar falando português o tempo inteiro, você vai estar escutando as pessoas falarem português. E nos Estados Unidos é o oposto disso, né? Você sai do teu curso, você é obrigado a falar inglês, você vai estar ouvindo inglês o tempo inteiro. Então isso acelera o teu aprendizado. Então isso é a grande sacada, né, do intercâmbio. E aí, uma coisa que eu achei legal é que você vem se planejando já há algum tempo e em determinado momento, por conta desses eventos, surgiu uma oportunidade de você ter um cargo bacana ali dentro, mas a falta do inglês acabou travando você. Cara, isso é mais comum do que a gente pode imaginar. E você mencionou que você vem se planejando há mais ou menos 4 anos, mas quanto tempo levou desde que você decidiu seguir com esse plano do tipo, cara, eu tô pronto, esse é o momento, até você entrar em contato com a Move? Eu venho me planejando aproximadamente 4 anos no sentido do ponto de vista econômico, porque a gente sabe como é a vida, ou pelo menos acho que a maior parte das pessoas, acredito eu, no Brasil tem essa noção
que o professor não ganha assim, né? Meu Deus do céu, tão bem. Ainda mais quem decidiu trabalhar com educação e cultura, que é outro ponto onde a gente ainda tem bastante para evoluir no nosso país. A gente tem artistas fantásticos, famosos, professores maravilhosos, mas em retorno financeiro não é assim, sabe, o ápice do que poderia ser. Então, foi necessário esse planejamento maior, mas a partir do momento que eu disse, não, ó, é agora, eu vou fazer mesmo, isso foi ali por... Se eu não estou enganado, te peço desculpas, assim, não lembro que esse deu mais julho do ano passado, e foi onde eu comecei ali o processo, né, de contatar, fazer a call com o Oliver. Aí logo na sequência ele tinha uma agenda bem cheia, aí eu consegui para dali algumas semanas, daí eu consegui conversar com ele, ali se passou aproximadamente, acho uns 10 dias, e então eu contatei a Move e eu pensei, bom, vamos começar, vamos ver como que vai ser a recepção deles. E se eles conseguirem me cativar dentro desses 7 dias, porque a gente sabe, né, que tem aquele lance dos 7 dias e tal, pode cancelar a conta. Vamos ver como que vai ser essa experiência, sendo assim, super sincero, sabe? Porque tem muita empresa que às vezes fala no sentido de querer captar o cliente, mas depois que conquistou não cuida, né? Não dá devida atenção. Exato. E assim, o que eu posso dizer é mais uma estrelinha para vocês, porque a escola onde eu tô aqui, ela é maravilhosa. Então, eles têm uma didática excelente, as aulas elas acontecem de forma integral em inglês, os professores só falam inglês, mas a didática deles é tão maravilhosa, as ferramentas que eles usam. Sabe, esses dias a gente pegou todos os alunos o celular, e eu só tô dando um exemplo, né? E aí a gente fez um jogo onde a gente tinha que marcar a alternativa correta para aprender sobre gramática, sabe? Eu só tô dando um exemplo, assim. Ou dinâmicas mesmo, assim, de a gente se obrigar a conversar com os outros. Assim, tem gente na minha sala da China, tem gente do Vietnã, tem gente do Marrocos, da Arábia Saudita, da Colômbia, da Bolívia e do México. E o brasileiro. Então, é assim, uma riqueza cultural muito grande, toda vez que a gente tem que debater alguma coisa. Então, além do plus, com certeza, do inglês, de um estar se apoiando no outro e se ajudando, porque talvez eu tenha facilidade num ponto, aí aquela pessoa vai me ajudar, eu vou ajudar ela. Aí no outro ponto que eu tenho dificuldade, aí ela me ajuda, sabe? E, enfim, tá sendo uma experiência maravilhosa. Cara, muito legal esse feedback. Eu fico muito feliz de saber que, de fato, né, você chegou nos Estados Unidos e em pouco tempo, em 9 dias, já conseguiu ter acesso a essa diversidade cultural e, tá desenrolando aí o inglês, logo, logo vai estar falando super bem. E um ponto que acho que seria legal a gente tocar é que o planejamento, né, desde que você falou com o Oliver até você iniciar com a Move, acabou sendo super rápido. Como que você chegou até o Oliver? Ou até a Move, né? Você assistia os vídeos, foi pela internet, foi uma indicação? Como que foi isso? Os últimos vídeos no YouTube. E aí eu fui olhando o vídeo de uma pessoa, de outra, e assim como tudo na vida, eu acredito que a gente tem que ter bom senso e filtro, né? E tentar captar o melhor de cada um, mas entender que é da vida. Os últimos, todo mundo, a gente é ser humano, então a gente vai ter pontos a melhorar e pontos bacanas. Então eu pensava e olhava para cada coisa, cada influenciador digital, enfim, pessoas que nem eram consideradas influentes, mas que tinha algum vídeo no YouTube ali, estavam falando e tentava ficar o que eu via de mais bacana. E aí apareceu um vídeo para mim do Oliver. E a partir daquele momento eu comecei a acompanhar ele. E aí eu não sei se... peço perdão até, eu não sei assim, se a Move já existia nessa época, 4 anos atrás, mas eu lembro que depois de um tempo vendo os vídeos dele que apareceu uma indicação num vídeo dele, assim, ele falando sobre a Move. E nisso apareceu um vídeo aonde, eu não lembro se era um vídeo de uma live ou alguma coisa assim, ele e o Chris. Aí eu passei a acompanhar o Chris também. E como eu lido muito com números, então a presença do Chris também foi muito importante, porque eu acho que os números, eles trazem muitos fatos com eles, entendeu? Eu sou um cara meio metódico, assim. Então eu vi, o Chris é um cara formado em economia, é um cara que tem um background, não é alguém que acha que sabe o que tá fazendo. E aí eu vi ele junto da fora do Oliver, que é alguém que eu admirava. A partir daí foi o que fez a diferença. Daí eu conheci a Move, passei a acompanhar o canal da Move, a assistir vários vídeos, a entender a história de outras pessoas e pensar, bom, será que eu tô perto? Será que eu tenho que me qualificar mais? Será que é o momento que eu chamo eles?
E dali em diante foi. E eu acompanhei por bastante tempo. Contatei a Move e disse, vamos embora, tentar, vamos ver aí se a minha história é bacana o suficiente. E graças a Deus deu tudo certo. E aí, depois que você iniciou o processo, quanto tempo que levou até você ter o visto aprovado? Aproximadamente ali um período de 2 meses e alguma coisa, 3 meses no ar. O que demorou mais, na verdade, foi a questão do meu tempo livre, como eu disse, porque eu corria muito. E aí eu tinha que ter os primeiros processos, vamos dizer assim, ali da Move, encaminhar algumas coisas para a galera poder analisar meu caso. E aí eu ia preenchendo e mandando as coisas aos pouquinhos. Mas uma vez que estava na mão da galera, da equipe, assim, foi bem rápido o processo. Quando você iniciou o processo, você encontrou alguma dificuldade no caminho ou você sentiu que com um planejamento bem estruturado, tudo acabou fluindo melhor? A parte financeira estava ok. Isso, querendo ou não, acho que é o que pega bastante. Em relação ao trabalho da Move, chegava tudo muito tranquilo para mim, assim, você tem esse documento, assim que você enviar o que está escrito nele, ou você tem que preencher tal coisa, precisa fazer isso aqui, precisa fazer aquilo ali. Então a informação foi chegando para mim e conforme eu fui entregando, fluiu super rápido. Confesso assim que o mais difícil, que eu acho que é muito padrão, a galera tá acostumada a ouvir aqui, é a questão da simulação da entrevista. Pensando nela, desde o meu, vamos dizer assim, desde aquela prévia, né, que a gente tem antes da simulação, vamos dizer, quando eu recebi o feedback daquela prévia, eu vi que eu tinha muita coisa a melhorar. E eu tava muito tranquilo, aí eu vi, não, peraí, eu vou focar mais nisso aqui. E aí eu baixei a cabeça, estudei e eu tive um feedback muito legal no dia da simulação e no dia da entrevista foi tudo assim super tranquilo. É um cara super planejado e isso é muito importante, tá? Para quem está assistindo, é importante que você tenha essa intenção, né? Que você se planeje, que você esteja aberto a receber sugestões, né? Principalmente porque é disso que se trata. Aqui na Move a gente trabalha muito com as estatísticas de tudo aquilo que funciona com os clientes que já foram aprovados. É necessário empenho, né? A gente pode fazer a nossa parte, mas o Thiago fez a dele, ele se empenhou, se planejou e isso com certeza fez toda a diferença no processo dele. E falando em empenho, né? Pegando esse gancho do empenho, o Thiago é um cara que trabalha pra caramba e antes, né, dessa nossa gravação a gente chegou a conversar sobre a relação, né, que ele tem com os alunos dele. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre isso, Thiago. Como que é a tua relação com os seus alunos? Porque a gente já tinha conversado antes e você me contou que você é bem apegado a eles, né? Sim. Antes, só fazer uma observação sobre esse comentário que fez. Tem uma coisa que lá dentro do meu estúdio, para todos os alunos, os pagantes ou até mesmo a galera do projeto social, tá? Que a gente coloca assim, que é o seguinte, a gente não ensina sobre dança, a gente ensina sobre dança e sobre vida. Então a gente procura transmitir valores lá. E deixa eu assim, trazer o sentido de uma frase que eu digo para eles sempre: vocês não tem que querer no imaginário, vocês têm que querer em atitudes. Então, até que ponto eu digo assim, talvez nem todas as pessoas vão ter esse jeito que eu tenho, mais metódico, mais organizado, e tá tudo bem, a gente, né, todos nós, cada um tem um jeito de ser diferente. Mas eu acredito que a pessoa que simplesmente bota uma ideia dessas na cabeça, de ter um processo de estudar e não tem o mínimo de planejamento, essa pessoa tem grande chance de, talvez, até ela pode chegar aqui, mas essa pessoa pode não aproveitar da melhor forma. Sem deixar esse feedback, assim, que eu acho que é legal, de que mesmo que vocês não sejam as pessoas que estão aí do outro lado assistindo, essa pessoa super organizada, assim, conforme eu falei e tal, mas tenta se organizar minimamente, cada um tem o seu jeito, né, a sua forma de organização, mas do seu jeito, a sua maneira, tenta se organizar e fazer um planejamento, chama, de repente conversa, enfim, aquela pessoa, talvez faça que nem eu, aquela pessoa que você admira, se achar que vale, porque eu acredito que isso me permita aqui pegar uma frase do Oliver, é um início de um relacionamento que constrói, porque a gente nunca sabe amanhã ou depois que possibilidades. Hoje eu estou aqui temporariamente, eu tô estudando, mas a gente nunca sabe, ou até mesmo se vocês quiserem, amanhã ou depois, veio pra cá, estudou, voltou pro Brasil super qualificado, com base no background, aí quer, sei lá, curtir férias, mas se tu veio pra cá e tu não te planejou, tu, sabe, atropelou o processo, fez algo errado, isso pode ser, enfim, pode trazer algum problema. Então se planeje minimamente, entregue o projeto, vamos dizer assim, de estudos de vocês na mão de quem realmente sabe o que tá fazendo. A galera da Move realmente assim me ajudou muito, e depois de ter tido todos os feedbacks eu pude perceber que realmente eu achei, mesmo com o meu jeito todo organizado, que eu tava super tranquilo,
e eu pude perceber que eu não estava tão ok assim para fazer a aplicação. Sobre os meus alunos, com certeza, vários deles já me mandaram mensagem dizendo: Sor, cadê tudo aqui? Quero tudo de volta, volta logo, esse tipo de coisa. Cara, que legal essa relação que você tem com eles, né? Essa relação próxima, essa relação de carinho, essa confraternização que vocês fizeram. Como que foi contar para as pessoas próximas a você que você estaria indo para os Estados Unidos? Eu encaminhei todo o processo, só quem sabia desse processo era eu e sim, toda a equipe, né, as pessoas ali que estavam envolvidas no processo do time da Move. Depois que passou todo o processo, depois que passou a questão da entrevista no consulado, depois que já estava tudo certo, daí foi o momento em que eu contei para minha mãe. Aí minha mãe foi a primeira pessoa que eu contei. Eu não consegui falar para meu pai, a segunda pessoa foi meu sócio, que a oportunidade surgiu primeiro para ele. Aí depois sim, aí eu contei pro meu pai e aí fui abrindo para demais pessoas da minha família. Esse apoio da família, dos amigos, é muito importante, né, nessa decisão da gente ir para uma nova aventura, né, para um novo país, viver uma nova história, estudar, né? Sim. Então, cara, isso é muito legal porque desde o início, desde quando a gente começou a conversar, você já demonstrou isso, né? Putz, sou super apegado à minha família, sou super apegado aos meus alunos. Esses dias estão super corridos antes, né, de ir para os Estados Unidos. Então, poxa, isso é super bacana, super bacana. Fala, pessoal, antes de seguir com a entrevista, um aviso rápido. A gente teve um pequeno problema no áudio da primeira gravação, então nós precisamos regravar a última parte do bate-papo com o Thiago. Por isso, vocês vão perceber que rolou um corte, que essa parte foi gravada em outro momento, mas o conteúdo está incrível e vale muito a pena conferir, então bora lá. Você tem experiência organizando eventos, lidando com planejamento, mas eu quero saber, preencher a DS 160 te deu mais trabalho que montar um evento ou foi tranquilo? Então, mais que eu seja uma pessoa metódica, organizada, olha, vou te dizer, eu acho que é, assim, algo muito importante. Então a gente tem que pensar 2, 3, 10 vezes antes de querer fazer por conta própria, porque como o próprio Chris e o Oliver já falaram, né, nos vídeos deles, é o início de um relacionamento, né, que a gente começa a fazer com o governo americano. Então a gente tem que tentar sempre, acredito eu, relacionamentos que a gente acredita que devam ser duradouros e a gente tentar dar o nosso melhor. Então eu busquei a ajuda dos melhores, realmente para me ajudar, daqueles que eu acredito, na minha opinião, que são os melhores, para poder me auxiliar nisso. E vou dizer assim, foi fundamental. Quando tem alguém para te dar um norte, para te orientar e para te dizer, olha, faz isso, faz aquilo, então deixa para fazer em tal dia. Toda essa organização, essa, vamos dizer assim, expertise de quem sabe o que está fazendo, que é o caso da galera da Move, me ajudou muito. Cara, bacana demais você inclusive trazer essa relação com um relacionamento, porque é de fato um relacionamento, né? Tanto o seu com o consulado, quanto nosso para quem contrata a mentoria da Move, né? Porque aqui a gente entende que cada cliente ele carrega um sonho. Inclusive, numa relação, a gente precisa entender que você não vai mentir, que você não vai esconder nenhuma informação. E, cara, o mesmo princípio vale para o consulado, né? Para o governo americano, para as informações que você vai colocar ali na sua DS 160, por exemplo. Você não vai mentir, você não pode ocultar nenhuma informação. Você precisa ser sincero, falar a verdade, levar a tua verdade. Assim, não se compara. A verdade é a chave, tá? Então, quero deixar isso claro aqui, porque é importante a gente levar a nossa verdade. A chance de você ter sucesso falando a verdade é muito maior. Lembra que a gente está lidando com o governo americano, então a gente nunca sabe até onde eles podem saber sobre a gente. Eu acredito, assim, que a verdade, ela sempre vai valer acima de tudo e acima de qualquer coisa, para qualquer coisa da vida. Eu busquei muita referência, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa, como tu mencionou, que trabalha com organização de evento, então pesquisar faz parte do meu trabalho. Eu ouvi vários feedbacks, várias histórias de muitas empresas sérias, mas de muitas empresas onde, assim, em teu caso, passa na mão de 10 pessoas, ali coloca um monte de coisa que não é a realidade da história das pessoas, sabe? Então, o legal foi isso, a Move me ajudou a pegar a minha história e focar, isso daqui é o mais importante, mais relevante, a gente vai trabalhar por isso, isso e aquilo, e isso daqui, se te perguntarem, a gente vai trazer essa questão, mas a gente vai conduzir para esse outro lado aqui, a resposta que tu vai dar vai ser nesse sentido, e isso eu acho que é legal de a gente falar. Aqui na Move, né, diferente de muitas outras mentorias, onde você vai passar pela mão de várias pessoas, teu processo vai para um, vai para outro, e, cara, isso pode prejudicar, né, porque
nem todas as pessoas vão ter as mesmas informações. Aqui na Moove não funciona dessa forma. Você tem um Visa Manager que vai te acompanhar do início até o fim, acompanhando todo o seu processo, auxiliando você com todas as suas dúvidas, desde a decisão ali do estado, da cidade, da escolha da instituição de ensino, até a entrevista. Chegou nos Estados Unidos, a gente ainda continua te auxiliando. Cara, isso você só vai encontrar aqui na Moove. Além da papelada, tem toda a preparação para a entrevista. Como é que foi essa parte para você? Você acha que a simulação te ajudou no seu desempenho para a entrevista? Com certeza me ajudou, porque assim, o que a galera fala sobre a simulação ela ser mais difícil, não é um mito, não é nada. É que, claro, a Moove tenta preparar a gente para inúmeras formas, né? Até porque a simulação, ela, pelo menos no meu caso, ela levou um tempo muito maior do que a simulação com a Moove do que, de fato, a entrevista no consulado. Mas a gente não pode esquecer que na entrevista no consulado, aquele profissional, por mais que ele faça ali vamos dizer assim, uma atuação, né, é uma pessoa mais rigorosa, mais criteriosa, ou uma pessoa que está sempre sorrindo, a verdade, assim, é que eles estão o tempo inteiro avaliando a gente, né? Então eu fui assim muito com a cabeça no lugar, tentando acalmar o coração. Claro que quando chega no dia, eu moro numa cidade, né, no Brasil, e e o consulado é na outra. Eu me lembro que eu tava tranquilo até chegar o dia. Chegou o dia, eu fiquei bem nervoso. E aí lembrar de todo o passo a passo, de toda a preparação, cara, isso fez total diferença, assim, ó, de uma forma que tu não tem noção. Porque a pressão começa desde lá de fora, aí tem todo o passo a passo no consulado, e principalmente, assim, na entrevista, a gente teve alguns questionamentos e daí eles fazem algo que aconteceu lá comigo também, de tentarem falar inglês, por exemplo, né? O cônsul perguntou se eu poderia tentar responder alguma coisa em inglês e tal. E, enfim, a forma de conduzir aquilo e a orientação que a Moove me deu foi excelente, porque por mais que eu consiga me virar para algumas coisas, até tem outras histórias que eu acredito que talvez a gente ainda possa conversar aqui no bate-papo, bem legais que aconteceram na minha chegada aqui, mas enfim, dizer que essa preparação ela foi fundamental, assim. E, gente, não é assim, ó, é a mais pura verdade, sabe? Não é caô. Realmente a simulação da Moove, ela te prepara para te chegar no dia e estar com os dois pés muito firmes no chão. O próximo passo é sempre o mais importante, né? É algo que a gente também bate um pouco nessa tecla, né? É importante a gente estar preparado para o que está para vir. Então, cara, é excelente esse comparativo. E aí, você fez a entrevista em qual consulado? E eu sou da região metropolitana de Porto Alegre, aí eu consegui agendar a entrevista em Porto Alegre mesmo. Por mais que a gente esteja tentando parecer calmo por dentro, a gente está contando ali até 10, negociando com todos os santos, né? E aí, eu queria saber como é que foi a dinâmica da entrevista, né? Você mencionou ali que em algum momento o agente consular te fez algumas perguntas em inglês, mas essa foi a parte que te pegou de surpresa ou você sentiu que ainda assim você estava preparado? Como que você sentiu que era o ambiente do consulado? Era muito denso? Você estava tranquilo? Como que foi essa dinâmica? Tem algumas pessoas que trabalham no consulado, pelo menos aqui em Porto Alegre é assim, não sei se em todos é assim, uma dinâmica é diferente. E daí eles ficam te orientando, agora você vai a fila daquele guichê, que daí é tipo ficar 1, 2 pessoas para daí já ser atendido, sabe? Na minha frente tinha um rapaz, ele trabalhava, eu vi porque na pasta que ele estava carregando, na pasta de documentos dele, tinha ali a logo e vários documentos, eu vi ele mexendo ali. Ele estava logo na minha frente, a primeira pessoa na minha frente. E quando ele foi para ser atendido, o visto dele foi negado, só que na pasta dele dizia assim, era o nome de uma empresa multinacional, sabe? Existe no mundo inteiro, enfim, uma empresa que eu conheço, não vou mencionar aqui, mas eu sei que é uma empresa gigantesca. E aí, quando eu vi aquilo assim, eu já, né, começou assim a querer fugir, vinha aquele nervosismo de novo, mas de novo voltei para esse lance assim de essa analogia de não, um passo de cada vez, isso não significa nada, ele é ele, eu sou eu. Quando ele saiu, eu fui para ser atendido, eu tive ali 4 perguntas, uma se repetiu, mas foi assim, acabou sendo de certa forma meio rápido. Graças a Deus no final deu tudo certo, e aí ele largou o meu passaporte ali, ele falou muito baixo, ele falou, parabéns, você foi aprovado. Aí é aquela coisa, a vontade de sair gritando, né, ali, eu passei, mas não, vamos com calma. Daí eu só agradeci de uma forma muito tranquila, peguei minha pastinha de documentos e disse muito obrigado, bom trabalho pro senhor, tenha um ótimo dia.
e saí. Depois que eu saí caminhando, assim, que eu dobrei a esquina, que eu virei a quadra, bom, aí eu quis falar com o visa manager, e, enfim, quis, assim, extravasar, sabe, porque eu queria compartilhar com alguém. E eu pensei, pô, se não fosse essa pessoa, eu não teria conseguido. Se não fosse a Move, com certeza eu não teria conseguido. Eu tenho notado que cada pessoa, né, depois da aprovação, tem um ritual diferente. Tem aqueles que vão tomar um cafezinho, tem aqueles que vão saem para comer, que saem para comemorar com a família. Você teve alguma coisa nesse sentido? Como que foi a tua comemoração depois da aprovação? Saí dali e aí próximo do consulado de Porto Alegre, a gente tem um shopping. Aí eu fui lá, peguei um lanche para mim assim e desfrutei da minha própria companhia assim, mas cara, muito feliz, com vontade de sair já contando para todo mundo. Aos pouquinhos eu fui contando e abrindo para essas pessoas. Graças a Deus assim deu tudo certo, eu pude comemorar bastante. Nas últimas semanas, principalmente antes de vir para cá, eu já estou nos Estados Unidos. Foi algo assim muito bacana, porque eu pude reunir várias pessoas da minha família. Até minha mãe reuniu do lado da família, porque enfim, meus pais são separados, cada um tem uma família. E eu pude aproveitar ao máximo com eles, assim, porque sabe como é que é, né? A mãe, se a gente fica uma semana sem passar na casa dela, que seja só para dar um beijo, ela já fica, cadê tu? Não apareceu mais. É verdade. Cara, que legal. E assim, como que as pessoas próximas a você, né, não só a tua família, mas principalmente os seus alunos, como que eles receberam essa notícia? Porque eu sei que você é bem próximo a eles, né? Eu conversei com eles ali aproximadamente uns 2 meses antes, depois tinha saído a resposta, um pouco antes de eu vir para cá, que iriam ter algumas movimentações, fui explicando para eles que talvez eu pudesse, né, ficar meio distante, mas assim, a gente tem também uma formação de liderança de novos professores. Então tem diversos profissionais, alguns deles nos quais eu ajudei no processo de formação também, óbvio, eles são, enfim, pessoas maravilhosas, tem um mérito incrível deles, mas digo assim, eu pude dar uma ajuda ali, participar desse processo, e por conta disso, de acompanhar a evolução deles, então são pessoas que eu acabo confiando, assim, plenamente. E aí, alguns deles, inclusive, já são professores no estúdio, então auxiliam já estão acostumados a auxiliar a mim e ao meu sócio. Então, tá tudo tranquilo, porque eu sei que eu tô aqui realmente as coisas organizadas, com tudo em ordem, porque eu sei que lá eles estão cuidando bem das coisas, inclusive dos alunos e da galera que tá chegando agora, ou dos que chegaram há pouco tempo. De vez em quando eles mandam mensagem, Sor, cadê tu? Tô com saudade, quando que tu volta? Mas eles sabem que é por um bom propósito, até porque eu estando aqui, eu ampliando meus horizontes, podendo evoluir profissionalmente, automaticamente também eles vão ser beneficiados por isso, né? Então, eles sentem saudade, mas eles entendem. Muitas pessoas acham que, pô, teve visto aprovado, tá tudo certo, tô com a vida ganha. Não é assim, né? Esse é só o primeiro passo, né? Quando você chega nos Estados Unidos, vem a segunda parte, né, de uma longa construção e, claro, se Deus quiser, de muito sucesso. Eu queria saber um pouquinho antes, como é que foi a tua ida, como é que foi a sua chegada, como que foi ali o clima na imigração, né, na chegada nos Estados Unidos. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Os voos foram tranquilos até o penúltimo voo, que é do Brasil, chegando aqui, né, para esse processo. Porque o que aconteceu no meio desse caminho? Essa parte foi tranquila, só que um pouquinho antes, voltando umas 2 casas, quando eu peguei um voo e aí uma senhora que estava com a filha, ela passou mal no avião, mas foi só um susto, ela teve uma queda de pressão, enfim, acabou ali passando mal. Só que a equipe que estava ali atendendo, a equipe dos comissários de bordo, né, ali, que estavam auxiliando no voo, eles inclusive pediram auxílio se tivesse algum enfermeiro ali, porque em algum momento até, assim, todo mundo ficou mais assustado, algumas pessoas ali no voo, e a senhora foi lá e ajudou. Só que como caiu bastante a pressão dela, daí depois ficaram com medo que, enfim, pudesse ela passar mal novamente. Então, quando o avião pousou nos Estados Unidos, ele pousou no tempo certinho, tudo tranquilo. Só que tinha que entrar, o piloto pediu para todo mundo, de todas as classes, da primeira classe, para todo mundo permanecer sentado, porque tinha que entrar uma equipe de paramédicos para atender e retirar essa senhora primeiro. E nisso, eu tinha uma escala. E aí, como eu disse, eu tinha que passar pelo agente da imigração, eu tinha que passar pelo raio-x e correr para outra ala de embarque para poder fazer o check-in e poder embarcar no meu voo. Porque eu fiz a imigração em Atlanta e eu iria descer aqui no outro estado onde eu tô, né? Então, assim,
acabou que no meio desse processo todo, que a gente entende, óbvio, né? Saúde de todo mundo, né? Acima de qualquer lugar, assim, com certeza. Mas que eu digo assim, esse processo como um todo, ele acabou me atrasando. E o resumo da situação foi que quando eu cheguei no meu portão de embarque, já tinha encerrado o embarque. E o avião já estava começando a manobrar para ir. Ou seja, eu cheguei nos Estados Unidos e eu já tive que botar meu inglês para jogo. Por quê? Porque eu perdi o voo. Cara, pensa assim, ó, que foi uma situação onde eu tô aqui para isso, né? Eu tô aqui para praticar meu inglês. Então, quando o avião pousou e eu tirei do modo avião o meu celular, simplesmente não voltou o sinal. Então eu tava sem internet e eu tava com voo perdido. Eu não tinha nenhuma pesquisa ali na internet para fazer. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Aí, de novo, aquela filosofia. Passo de cada vez, o próximo passo é primeiro mais importante. Ficar tranquilo aqui, eu já tô aqui, eu já cheguei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver a situação, né? Porque, enfim, não dá pra gente focar no problema, tem que focar na solução. Eu digo isso porque a galera que tá vendo aí, quem sabe, não sei, vai que acontece alguma coisa assim, gente, tem que focar na solução. O que eu posso fazer agora? Até que me encaminharam para um lugar onde é tipo uma central de ajuda, assim, de atendimento para os clientes daquela empresa aérea que eu tinha a passagem. Aí eu cheguei lá, fui atendido muito rapidamente, expliquei a situação, pensando, bom, talvez vão cobrar uma taxa, vai ser algo alto, então eu já comecei, né, despendendo mais ali do que eu estava contando. Enfim, acho que ia ser muito burocrático. Uma questão de, olha, para não exagerar assim, ó, em 1 minuto não foi, mas em menos de 2 minutos que eu expliquei, acho que eu levei no máximo 2 minutos para explicar a situação, a moça disse tudo bem e me colocou em um novo voo. Então eu só tive que sentar e esperar ali uns 40 minutos, mais ou menos 45, 1 hora no máximo. Não lembro agora de cabeça, mas enfim. E eu tive que esperar e eu fui para um novo voo. Ou seja, já começamos com boas impressões. Se eu tivesse me desesperado, talvez, né, as coisas não tivessem dado tão certo assim. Já comecei tendo experiências ótimas. Né, chegou já nos Estados Unidos passando esse perrengue, não conseguia acessar o celular, não falava o idioma, conseguiu resolver. Então é uma soma de acontecimentos, né, que ainda culminou em você ter boas impressões dos Estados Unidos, né? Porque você não fala tão bem ainda o idioma, não se comunica tão bem. E aqui fica o meu alerta para quem está assistindo. Olha a importância, né, de você ir pelo menos com o básico, pelo menos com o mínimo ali do inglês, para você conseguir se comunicar. Numa situação como essa, você pode acabar ficando na mão, né? Você pode ter dificuldade de se comunicar, mas ainda assim você conseguiu, né, fazendo mímica do seu jeito, as pessoas te ajudaram. Então, cara, isso é bacana também porque muita gente tem aquela percepção, né, de que não, os americanos eles são mais fechados, eles são diferentes, né, dos brasileiros, e até mesmo com essas diferenças culturais as pessoas estão ali, elas estão dispostas a te ajudar, a entender ali você e te ajudar da melhor forma. Então, que bom que deu tudo certo, né, apesar desse perrengue inicial, e principalmente que nos Estados Unidos é exatamente isso, a gente precisa estar aberto a novas experiências, né? A entender que, cara, é uma cultura diferente da nossa, as pessoas elas são sim diferentes, mas com respeito você consegue chegar em qualquer lugar, né? Então, e aí eu queria saber agora, quais foram ali as suas impressões logo depois que você saiu do aeroporto, chegou a conhecer já algum americano, já ensinou algum americano a dançar, como é que tá isso? Já volto para esse ponto, só uma coisa assim que eu acho que é legal eu trazer assim, falar, porque isso fez parte assim da minha criação. Eu aprendi assim muito, né, durante o meu processo de criação da minha avó também, que é assim uma pessoa extremamente importante. E uma coisa que eu sempre ouvi dela foi assim 3 palavrinhas mágicas que com certeza em qualquer idioma, em qualquer canto do mundo, elas vão ser importantes, que é o com licença, o por favor e o muito obrigado. Eu não tava naquele nível de comunicação de só mímica, tá? Só para deixar claro pra galera, eu conseguia ali me virar, falar, claro que com erros de pronunciação, esse tipo de coisa, mas o principal, assim, gente, se acontecer uma situação dessa, de repente quem tá vendo, e a pessoa ficar meio nervosa, acho que o primeiro ponto é tentar manter a calma e entender que a pessoa do outro lado, ela vai estar disposta a te ajudar se tu, né, te manter ali no teu lugar. Então isso eu acho que é legal, é importante. Caso alguém passar por isso,
tenta se comunicar, tenta ter esse jogo de cintura assim, porque não adianta, né? Usar essas palavrinhas mágicas, ter esse jogo de cintura é o que vai fazer com que as pessoas possam ajudar vocês, com certeza. Aqui na região onde eu tô tem transporte público, a gente sabe que em muitos lugares dos Estados Unidos não tem, mas aqui tem. A gente tem transporte público gratuito aqui, de excelente qualidade. Enfim, já andei de metrô também, já vi coisas assim, tipo, surreais, já visitei um museu que tem aqui próximo de onde eu tô. Na verdade, já visitei 2 museus. Então, assim, tá sendo uma experiência muito boa, porque fora do horário em que eu tô na escola, e eu acho que isso, né, tá tudo certo, isso tá dentro da proposta também de a gente conhecer lugares, conhecer cultura, construir network, por que não, assim, e um fato, assim, um ponto muito legal, eu tô ficando aqui numa casa que ela é gigantesca, e aí aqui eu aluguei por um aplicativo, né, pra vir pra cá, e é por um período específico, enfim, que eu vou estar estudando. E aqui tem uma senhorinha que ela é americana e ela meio que coordena pro dono, porque o dono não vive aqui. Eu tô acostumado a lidar, falar, enfim, interagir com pessoas que têm um pouquinho mais de idade. E de certa forma, acho que por eu agir assim, ela gostou de mim. E ela teve um evento na igreja dela, assim, até bem engraçado dizer. Teve um evento aonde até então ela me convidou só para ir na igreja. Aí eu sei que é um hábito deles, né? Já vim com essa informação do Brasil. Vamos lá para entender, para ver como é que é, para prestigiar. E não desmerecer também o convite, né? Porque eu tô chegando, então quero aprender sobre os costumes. Vambora. Fui com ela, aí nós fomos de ônibus, os ônibus acabaram demorando um pouquinho mais do que ela esperava, eu só tava ali acompanhando e seguindo o fluxo, né? Seguindo ela. Aí quando a gente chegou, ela disse, não vamos entrar no culto porque já tá acabando, vamos direto pro salão paroquial ali. Ok, fomos pro salão. Quando eu cheguei lá, assim, uma decoração, mas né? Nunca tive aqui antes. De repente, acabou o culto ali em poucos minutos, o pessoal começou a vir. Vieram várias pessoas. E aí ela começou a me falar. E ela não tinha dito até então. Quando a gente estava lá, ela me falou que ia rolar ali um chá revelação, um chá de bebê, para revelar se era um menino ou uma menina. E ela é uma pessoa, assim, muito querida ali na comunidade, né, dessa igreja, que ela morava lá mais próximo antes de morar aqui. Foi bem engraçado até porque eu disse para ela, não, tudo bem, eu entendo, eu agradeço muito, obrigado. Eu vou esperar ali na rua então, enfim, né, porque eu não sou convidado, não conheço as pessoas aqui. Eu consegui falar isso para ela em inglês. E ela disse, não, capaz, fica aqui. E na hora, tava passando assim a moça ali, a senhora, né, que tava esperando o bebê, e ela nunca tinha me visto na vida. Ela disse, não, se você é amigo dela, então, por favor, fica aqui, vem aqui. Uma experiência muito louca, dentre outras, né, mas só compartilhando isso, assim, porque foi muito inesperado, sabe? Em uma semana eu perdi o voo, aconteceu isso aí eu consegui ter aquela situação e chegar aqui, ser bem acolhido, passar por tudo isso, assim. Até aqui, se Deus quiser que continue assim, só coisas boas. Tiveram ruins, mas as boas são infinitamente maiores. Cara, que história fantástica. Em pouco tempo, um monte de coisa aconteceu com você, então isso só dá indícios de que a tua rotina vai continuar movimentada igual era no Brasil. E cara, isso é fantástico. Isso em pouco tempo, em menos de um mês nos Estados Unidos. Quem dirá daqui mais um mês, 2, 3 meses, o tanto de história que você vai ter para contar. E, cara, é impressionante. Assim, você tem uma rotina maluca já no Brasil, tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Até brinquei antes contigo, né? Parece o Ronaldinho Gaúcho. O cara é o bruxo, mano. O cara, ele tá em todos os lugares, tá presente em todo o rolê, tá no chá de bebê, tá na igreja. Qual que foi o maior aprendizado que você tirou dessa experiência até agora? Até de todas as coisas que a gente, assim, já... Só abrindo um parênteses aqui do que a gente já conversou, eu acho que isso é uma coisa que vai mudando dia após dia, sabe? Aqui. Que a gente vai experimentando a cada dia a cultura de uma forma diferente, interagindo um pouco mais, criando ou conhecendo novas pessoas, estreitando dia após dia, assim, os laços. E eu acredito que, em geral, para mim, assim, é aquela coisa cultural de que a gente escuta muito de como eles são aqui, sabe? Porque, assim, a cultura que me salvou é uma cultura, no caso, a cultura da dança, do hip hop, é uma cultura que me salvou e me ajudou a salvar inúmeras vidas no Brasil. Então, eu tenho que, quando eu tô chegando, é aquela relação assim, eu sou visita, eu tô chegando. Eu tenho que cuidar meus hábitos da forma que eu tô chegando e entender que na casa do outro, talvez não seja tudo exatamente igual como é na minha casa. Mas ainda assim, pode ser que seja uma experiência ótima. E talvez assim não seja tão boa por uns pontos, mas seja melhor ainda, muito melhor por outros. Então, eu acredito que quem pensa em ter essa experiência, a galera aí que tá vendo,
que vai chamar a Move e vai contar com a ajuda de vocês para estar aqui, com certeza vai dar certo, acredito muito nisso. O que eu posso dizer para você assim, ó, venham de mente e coração abertos, tentem entender que mais do que entender, e óbvio, é muito importante a gente vir sabendo se comunicar ali o básico em inglês, mas a gente tem que entender que a gente está indo para um lugar de uma cultura diferente. Então o hábito, a forma das pessoas se comunicarem. No Brasil, com os meus amigos, eu gosto muito com a minha família de estar abraçando, tocando o tempo inteiro. Aqui é uma coisa que não tem, mas ao mesmo tempo não é tanto quanto eu ouvia no Brasil. Porque tem pessoas, tem americanos aqui, que eu estou interagindo, que essas pessoas fazem questão de vir te dar um aperto de mão, às vezes de vir assim tocar no teu ombro, assim meio como se fosse dar um abraço, esse tipo de coisa. Então isso varia muito, sabe? Eu acho que a gente tem que vir, a gente tem que vir para cá sem um estereótipo pronto. Vir com aquela analogia assim de um jarro vazio, que pode ser ali completo de várias coisas, sabe? Se a gente vir para cá com as nossas opiniões e crenças do Brasil e achar que tudo vai ser igual, eu acho que a experiência não vai ser tão boa. Mas se a gente vir para cá pensando que eu vou vir para cá para aprender sobre uma nova cultura, entendendo e respeitando que não vai ser igual ao Brasil, aí eu acredito que, assim, cara, tem tudo para dar certo mesmo. E para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem ainda está na dúvida se deve ou não dar esse primeiro passo. O que você diria para encorajar essas pessoas? Pensa que pode ser, de repente, um aluno, uma aluna teu do outro lado assistindo isso, essas pessoas que você está mais próximo. O que você diria para encorajar essas pessoas? Mas queiram em ações, tendo atitudes que estão te levando naquela direção, naquele caminho realmente do que tu quer. Porque muita gente fala, sonha, nossa, um dia, quem sabe, mas poucas pessoas param para entender e organizar as coisas. E cada um tem o seu jeito. Tem pessoas que são, de repente, igual a mim, mais metódicas, que vão ser mega organizadas. Tem pessoas que têm uma organização diferente, desse jeito não dá muito certo, tá tudo certo. Mas acho que cada um, dentro da sua forma, dentro da sua capacidade de organização, deve fazer um planejamento. E aí é um planejamento de tudo. É um planejamento financeiro, é um planejamento em relação ao aprendizado do idioma, aprendizado da cultura, de repente, né? Se já tem algum lugar específico em mente, enfim, e óbvio que se não souber, não tenho ideia, gente, fica tranquilo, a Move dá todo o suporte em relação a isso também, inclusive dá um feedback assim, olha, acredito pelo seu perfil que, de repente ter experiência em lugar XYZ possa ser melhor, sabe? Então eu tive todo esse suporte, assim, e eu diria para as pessoas isso, mas queiram realmente em atitudes, queiram buscando dia após dia alimentar o sonho de vocês, porque senão a vida ela acaba engolindo a gente, devorando, e quando vê, aquela velha máxima, né, que eu tenho para mim, assim, não sei se mais alguém concorda, que dizem que o Dia Internacional da Mentira é o dia 1º de abril. Para mim, é o dia 31 de dezembro, porque é o dia em que todo mundo diz, não, agora vai virar o ano e eu vou fazer isso e aquilo. E aí, quando chega o final do ano seguinte, aí as pessoas param para botar na balança e muitas vezes não conseguiram atingir os sonhos, ou a maior parte deles, porque esses sonhos não tiveram organização e um planejamento. Então pensem, organizem, planejam, mas principalmente ajam. Então, Thiago, cara, foi incrível bater esse papo contigo. Eu sabia que você tinha vários projetos, mas conversando contigo agora, até lembrei daquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que o Malvo acaba de sair da cadeia, tá atrás do Chris. Quando o Julius, né, o pai do Chris, encontra o Malvo, ele fala, quando você menos esperar, eu vou estar lá. Quando você estiver assistindo TV, eu vou estar lá. Quando você estiver sonhando, eu vou estar lá. Então, assim, cara, eu já aceitei que você é basicamente o Julius do mundo dos eventos, das artes, dos esportes, da dança. Então, assim, se alguém em qualquer lugar disser, acho que eu vou jogar vôlei, acho que eu vou dançar, acho que eu vou participar de um evento, cara, o Thiago vai estar lá, né? Eu vou participar de uma ação social, Thiago vai estar lá. Então, para você que está assistindo, sonha conhecer os Estados Unidos, eu já aviso, o dia que você pisar nos Estados Unidos, o Thiago vai estar lá, não importa para onde você olhe, em algum lugar ele vai aparecer com um novo projeto, dançando em algum chá de bebê, organizando alguma coisa. É impossível fugir desse cara. E para você que está assistindo,
Se você quer aumentar as suas chances de conquistar o teu visto de estudante, a Move tem a mentoria mais completa do Brasil, está preparada para te ajudar. Aqui na Move a gente te auxilia em cada etapa da tua aplicação, escolha da instituição, preenchimento dos formulários, das taxas, como a DS-160, o I-20, taxas SEVES, além, claro, da preparação completa para a entrevista. Nossos clientes parabenizam o nosso modelo de aplicação, de preparação, que é o mais estratégico e eficaz hoje do mercado. Então, se você quer saber mais sobre como que a gente pode te ajudar a conquistar o teu visto, clica no link na descrição, fala com um dos nossos especialistas. O inglês é essencial se você quer viver uma experiência nos Estados Unidos, seja como estudante, seja como turista. Você ter pelo menos um pouquinho de inglês vai te ajudar demais. Então, aqui na tela está aparecendo um vídeo onde a gente explica o que é necessário, que nível de inglês é necessário para você ir para os Estados Unidos. Então clica aqui, vem assistir e até mais.